você foi Miss. Eu fui. Como é que começou a arte na sua vida? Como que você chegou nesse caminho de atriz? Você é de São Paulo. Eu sou do Rio. Você é do Rio. Eu sou do Rio, mas eu me mudei pra São José dos Campos com 9 anos, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Uhum. E depois me mudei pra São Paulo, estudar aqui, vim fazer moda e tal, Com seus pais. com os meus pais. Você é filha única? Não, tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mais Tá. novos que eu. E na realidade eu acho que eu sempre fui artista. Sempre gostei de tudo, assim. Eu sempre gostei de moda, sempre gostei de cantar, sempre gostei de fazer teatro com os meus irmãos, pegava eles, fazia desfile. Era uma loucura. Ah, Sempre é? tinha alguma apresentação na minha casa. Isso quando você era novinha, você Quando eu era disse. novinha, desde pequenininha. Era seu ou você viu em algum lugar, assim? Não, era meu, completamente, assim. Então, eu sempre fazia apresentação, pegava todos os meus primos, os filhos dos amigos da minha mãe, juntava todo mundo, botava roupinha de todo mundo, fazia um teatrinho, Ah, ou é? fazia um desfile, adorava essas coisas. Sempre gostei de arte, de pintar, de tudo. Legal. E, na verdade, eu comecei cantando, né? Eu participei de um reality do Raul Gil, Mulheres que Brilham. Foi muito doido, assim. A minha história, ela é meio estranha. É uma coisa assim, parece que é um chamado, sabe? Tem coisas que realmente são um chamado na nossa vida, que vem... Você pode lutar contra, não vai dar certo. Porque você tem que ir para aquele lado. E aí eu lembro que eu gravava uns covers no YouTube, quando eu era mais nova. Tipo, quantos anos mais Com ou menos? 15 anos eu comecei a gravar cover no YouTube. Mas aí, assim, só pra eu entender, até você chegar nessas gravações pro YouTube, você sempre gostou de cantar? E aí você começou a fazer aula? Como Não que foi esse fazia caminho? aula. Teve um dia que eu tava cantando no karaokê, que eu gostava muito de cantar no karaokê. Por lazer, né? Por lazer. E a minha mãe tava ali junto e tal. Aí ela começou a ouvir a voz, ela tava lavando louça, assim, na hora que eu tava cantando karaokê. E ela ouvindo, assim, porque eu tava com um monte de amigo. Ela falou, gente, quem que é essa? Quem que é essa pessoa cantando? E eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Aí ela entrou, assim, na sala, tava eu cantando uma música. Aí ela ali, ela falou assim, gente, a Nicole canta. Que isso? O que aconteceu? Do nada. Ela nem imaginava. Não! Foi um clique nela ali que ela falou, gente, ela canta. Que coisa. E aí, a partir daí, eu comecei a cantar mais, assim, comecei a gostar disso. E eu assistia muito cover no YouTube, gostava e tal, e quis gravar. Eu gravei a primeira vez um cover com 15 anos. E eu morava em São José dos Campos nessa época já. E eu gravei esse cover e ficou famoso na cidade. Porque a cidade São José é uma cidade grande, mas Sim. lá é uma cidade pequena também, É. né? Não deixa de ser. É uma cidade aqui no interior de São Paulo, mas bem estruturada, né? Eu adoro São José dos Ah, é Campos. maravilhoso. Eu É. sou apaixonada por São José. Inclusive, meu pai, ele sempre fala assim, nossa, quando eu puder, eu vou voltar pra lá. Seu pai tá em São Paulo? Tá. Na capital? Tá. É porque, assim, ele trabalhava desde o começo em São Paulo, mas ele era aquele carioca que falava assim, não, eu não vou morar em São Paulo, eu nunca vou morar em São Paulo. Então, ele Essa voltava... rivalidade que tem, né? Pois é, exatamente. Aí a gente foi morar em São José por causa disso. E ele ia e voltava de São Paulo pra São José todos os dias. Pra trabalhar, ele trabalhava aqui. Ele Entendi. trabalhava aqui e vinha e voltava pra São José pra dormir. Aí começou a ficar pesado isso, né? Porque antes Sim. ele tinha até um ônibus que levava e tal. Aí ele foi começando a se mudar pra São Paulo, sabe? Ele foi vendo que não tinha muito jeito. Aí ele veio primeiro, aí ficava vindo final de semana pra São José. Depois eu fui estudar aqui. Na capital. E aí ficou eu e ele em São Paulo, meus irmãos e minha mãe em São José. No fim, não tinha mais porquê tá tão separado, né? Aí veio todo mundo pra cá. Aí veio todo mundo pra cá. E aí a gente mora aqui há 9 anos já. Legal. E aí você fez esse cover quando você já tava morando aqui em São Paulo. Não, meu primeiro cover foi lá. Foi lá. Foi. Eu vim pra cá com 18 anos. Tá. E aí eu fiz esse cover e ficou famoso na cidade. As pessoas ficaram pedindo pra eu cantar. E eu tinha vergonha de cantar. Eu não cantava pra ninguém, morria de vergonha, era um negócio doido. E naquela época, assim, a gente tá falando de o que, uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos?
Uns 15 anos atrás. E não tinha, assim, as redes sociais não eram tão abrangentes como são hoje, né? Mas eu acho que... Você postou no YouTube e aí viralizou. Viralizou. Foi uma coisa... É porque eu acho que também no YouTube tava começando essa coisa dos covers a virar uma febre. Então não tinha muita gente, mas tinha muito público assistindo. Legal. Então teve um alcance legal, assim, meu vídeo. E aí as pessoas começaram a me pedir pra cantar e eu excluí o vídeo. Porque eu não queria mais que as pessoas me pedissem pra cantar, eu não queria mais cantar assim. Meio que você se assustou com Me essa assustei, reação. me assustei. Só que todo mundo da cidade ficou sabendo que eu cantava. Aí, quando eu tava quase me formando na escola, eu falei, bom, quero montar uma banda. E eu tinha um amigo meu na escola, eu falei, vamos montar uma banda? Ele falou, vamos, mas eu preciso saber se você canta, porque não adianta só ouvir das pessoas que você canta. Ele não conhecia. Ele não sabia Tá. que eu cantava, eu nunca tinha cantado pra ele. Aí eu falei assim, ai, mas eu morro de vergonha de cantar. Aí ele falou, então grava os covers de novo. Deixa eu ver você gravando cover, tá ótimo. E aí a gente monta uma banda. Eu falei, tá bom. Tipo, não canta ao vivo, grava. Tudo sem bem, eu te você ver. precisa Tá. do seu espaço, tá com vergonha de cantar na minha frente assim do nada? Tá bom, grava um cover, deixa eu ver. Aí eu fui, gravei, e aí começou a ter muito mais alcance os covers. E eu não montei a banda, no final das contas. Não. E a partir desse cover eu fui chamada pra fazer Raul Gil. Você foi convidada pra participar do Fui programa. convidada para participar do programa. Eles estavam começando um novo programa ali dentro, né? Que é só com mulheres e foi muito legal. Foi uma experiência muito maneira. E é doido porque o Messias, que é um dos jurados, né? Super antigo lá, ele fala assim, quando eu termino de cantar, tô nervosíssima no primeiro dia. Imagina, eu nunca tinha cantado pra ninguém. E eu Foi tava cantar no logo Raul num Gil. programa de televisão, né? Exatamente. Ele falou assim, minha filha, que coragem que você tem. Diretamente do banheiro, ele fala assim, não é do chuveiro não, é diretamente do banheiro pra sei lá quantos telespectadores, pra uma plateia te assistindo. Eu falei, gente, realmente é um negócio doido, né? Às vezes a gente não tem noção das coisas que a gente faz. E ali eu comecei a me apaixonar, assim, pelo canto. Na verdade, foi a minha primeira grande paixão, foi pelo canto. E eu fui chegando na final, fiquei em segundo lugar. E a partir de lá eu decidi fazer teatro, porque todo mundo me falava. Falavam, pô, primeiro que eu era muito parecida com a Maísa Matarazzo. Tá. Na verdade, com a Larissa Maciel. Tá. Nós somos parecidas São mesmo. mesmo, é verdade. São mesmo. E aí, na época que eu tava fazendo Raul Gil, era bem a época que teve a série da Maísa, né? Tá. Então, meu apelido na faculdade era Maísa. Todo mundo me chamava de Maísa. Eu tinha mais bochechinha, então, meu Deus, era muito parecida. E aí falavam, meu Deus, o Jaime Monjardim tem que te conhecer, menina. Vai fazer teatro que a gente te apresenta pra ele. Eu falei, tá bom. Nunca conheci o Jaime Monjardim. E aí foi isso, assim. Eu me apaixonei, entrei no teatro, comecei a fazer teatro. Aí tive professores fantásticos ali. Eu falei, gente, um deles é o Gui Santana, adoro falar do Gui, que é um professor do grupo Tapa, assim, e muito maravilhoso, que também é de musical, faz várias coisas, faz tudo que propõe pra ele faz muito bem. E ele me fez, assim, me encantar pelo teatro. Ali eu falei, olha, eu acho que eu gosto mais de fazer isso do que de cantar. Porque naquela época cantar pra mim era uma coisa que mexia muito com o meu nervosismo. Eu ficava muito nervosa cantando. Você tinha que se superar pra Eu conseguir, tinha por que exemplo, me fazer uma superar. apresentação, né? Exatamente. Até hoje tem um pouco isso, óbvio. Mas hoje já é uma outra coisa, já vai pra outro lugar. Não tenho mais tanta insegurança assim. Já consigo controlar o meu corpo melhor. Embora de vez em quando, sei lá, tenha um teste, alguma coisa que precisa cantar, você fica toda nervosa, né? Mas é bem mais tranquilo hoje em dia. Mas naquela época foi uma coisa, nossa, isso aqui é muito mais tranquilo pro meu coração. E aí eu comecei a estudar teatro e me apaixonei. Aí de lá, é muito doido, né? Que aí eu descobri um musical. Eu não era fã de musical. Tá.
fui assistir um musical com o Gui Santana, O Homem de La Mancha. Aí eu assisti esse musical, falei, chorava que nem uma louca. Eu olhei aquilo, falei, gente, eu posso cantar e atuar junto. Que isso? Eu preciso estar aqui. Eu quero fazer isso. Aí sim eu comecei a estudar canto. Até então eu não tinha estudado canto. Uau. Era só uma coisa realmente... Seu talento nato mesmo, né? Que eu nasci, assim. Uhum. Mas aí, depois que você começa a estudar pra musical, sua voz muda muito, né? Então, meu alcance vocal hoje em dia é muito maior do que o que eu tinha naquela época. Eu era afinado e tal, mas era uma vozinha pequenininha. Hoje em dia, a voz ficou um pouquinho maior. Você desenvolveu o seu talento, né? Porque tem muita gente que tem o talento, mas às vezes deixa ele ali. E aí não desenvolve, aí não dá frutos, né? Não dá muitos frutos. A gente precisa sempre estudar, não tem jeito. Por mais que a gente tenha talento, tem que estar sempre se reciclando e buscando novas coisas. E tem que estudar sempre. Eu estudo canto todos os dias, praticamente. Todo dia eu ponho lá meu karaokezinho, eu fico lá cantando as músicas, trabalhando os registros. É importante a gente fazer isso. E, Nick, você falou que nesse meio tempo, né, você estava terminando o colegial, e aí você foi assim, né, ouviu aí o pessoal falando que você tinha que fazer teatro, você decidiu, teus pais te apoiaram, ou você já estava pensando, tipo assim, vou fazer uma faculdade de alguma coisa, porque você falou que gostava muito de moda, né? Então, eu fui fazer moda. Você foi pra faculdade? Eu fui. Foi assim, eu escolhi fazer moda, eu até pensei em fazer artes cênicas, ou fazer alguma coisa, produção musical, alguma coisa desse tipo. Mas eu achei que não era muito palpável, que moda era mais pra mim, assim. Porque eu nunca tinha estudado teatro, nunca tinha estudado canto. E nem tido... Porque com canto você cantava, tal. Com teatro você não tinha tido nenhum contato. Eu fiz um curso de 6 meses, uma época, quando eu era mais nova. Mas, assim, foi uma coisa pequena, pontual, assim. Que durou pouco tempo, né? Depois eu não prossegui. E aí eu fui fazer moda, e eu não fui fazer moda. E foi a maior burrice da minha vida, que eu acho que se eu tivesse feito moda, eu teria terminado a minha faculdade. Mas eu fui fazer negócios da moda. Okay. Que é pra trabalhar com business da moda. Justamente pelo pensamento de, tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro, sabe? A gente sempre tem esse preconceito, né, de que artista não vai dar certo. Eu sempre gostei muito de desenhar, de criar. Eu sempre fiz minhas roupas. Tanto que no primeiro programa do Raul Gil, tô eu lá com um look que eu mesma fiz. Você desenhou e confeccionou? Não, eu não confeccionei. Mas eu você desenhei que desenhou. E mandei fazer. Que legal. Sim. Então, eu fiz moda, não terminei, porque foi assim, eu entrei pra faculdade, passou 6 meses, me chamaram pro Raul Gil, aí eu comecei a fazer o Raul Gil, quase não voltava mais pra faculdade, aí fiquei tentando conciliar depois a escola de teatro com a faculdade, começou a não dar muito certo, porque eu já estava muito mais apaixonada e apegada pelo teatro, e aí eu falei, gente, sentei com meus pais, falei, olha, vocês sabem que eu me achei aqui, é isso que eu quero. E eles sempre me apoiaram. Sempre. Meus pais são maravilhosos. Inclusive, eu lembro que eu liguei pro meu pai primeiro pra contar do Raul Gil. E aí eu falei assim, pai, me convidaram pra participar de um programa lá no Raul Gil. O que você acha? Ele, filha, você não morre de vergonha de cantar? Você tá maluca? Como que você vai cantar lá? Eu falei, pai, não sei, mas eu tô com vontade de ir. Ele falou, então vai, filha. Se você tá com vontade, vai. E é isso. E a minha mãe sempre junto, em tudo, assim. Ela te acompanhando? A minha mãe me acompanha em tudo. Até hoje? Até hoje. Até hoje ela é o meu mais um. Sua parceira, né? Muito, muito, super. Qual que é o nome da sua mãe? Liliane. Liliane. E do seu pai? Martino. Martino. 2 nomes muito diferentes. Que legal. E aí eles também apoiaram você seguir essa carreira do teatro, começar a estudar também? Eu acho que, assim, pelo fato da minha trajetória, na escola eu não era uma boa aluna, sabe? Não era. Em que sentido? De comportamental ou das notas? Não, das notas. Das notas. Eu adorava a escola.
Adorava. Tinha matérias que eu ia muito bem, mas mesmo assim não era um lugar que eu me encontrava, sabe? Uhum. Não era um lugar que eu. Eu acho que a escola ela tem um pouco isso, né? Porque tem vários tipos de inteligência. Sim. E a minha inteligência, que era uma inteligência criativa, Não era desenvolvida não ali, era né? desenvolvida ali, né? Sim. Não tinha coisas pra gente se desenvolver naquilo, artisticamente e tudo mais. Acho que falta um pouco isso no Falta ensino, né? muito. Por exemplo, a gente às vezes aprende alguma matéria que tá na grade, sendo que a gente poderia aprender, por exemplo, educação financeira, né? Exatamente. Poderia Tem coisas que aprender a uma gente coisa precisa. mais ligada a essa parte criativa, que acho que tudo isso na hora, né, da pessoa escolher que caminho ela vai seguir profissionalmente, tudo isso influencia, Claro, tem coisas ali que a gente aprende que a gente nunca vai usar na nossa vida, né? né? E eu acho que escola é uma coisa tão fundamental pra gente. E aí a gente fica aprendendo uns negócios, decorando umas coisas que você fala, gente, pra que isso? Eu acho que por isso muitos jovens bugam quando tem que falar assim, ah, não, agora escolhe uma carreira. Você tem, sei lá, 16, 17 anos, fala, ah, mas Como eu que- estudei só Exatamente. matemática, só isso aí. Por isso que eu acho que antigamente era muito mais fácil você ir pra esses rumos, né? Engenharia, medicina, direito, eram esses caminhos, né? Sim, Os considerados, né? Hoje eu acho que flexibilizou muita coisa, né? Mas ainda assim eu vejo essa... Eu acho que essa lacuna mesmo, né? Que falta para os jovens conhecerem os seus próprios talentos, né? Porque às vezes eu acredito que todo mundo exatamente. tem o seu talento, né? Mas muita gente às vezes não descobre, então a gente precisa ter esse Exatamente, desenvolvimento, às vezes né? demora. Quanta gente que começa a fazer faculdade depois para porque vê que não é aquilo, É. sabe? Eu acho que se a gente tivesse realmente na escola uma coisa... vários tipos de grade mesmo. Esse olhar, né? Até aprender a cozinhar, sabe? Coisas que a gente deveria saber, Uhum. né? Aprender a educação financeira é tão importante. Eu acho que o teatro, ele deveria existir na grade curricular, de verdade, porque muda muito o seu comportamento. Não é nem para você se tornar artista, mas aquilo... o teatro, ele une as pessoas. Ele tira um pouco esse lugar do medo de falar, Insegurança. da insegurança. Então você aprenderia muito mais a se portar no meio da sociedade, sabe? A não se sentir tão intimado, porque normalmente a gente se sente, né? Tem muita gente muito tímida. Eu vejo, às vezes, gente que vai fazer teatro porque, não, eu sou advogado, mas eu tô fazendo teatro porque eu preciso me soltar um pouco, sabe? Vencer a timidez. Exatamente. Você era muito tímida. Eu era muito tímida. Muito tímida.